O silêncio que assombra. Tic, tac, tic, tac. O velho relógio de pêndulo no corredor soava, seu pêndulo de bronze balançando ritmicamente. Só que não estava balançando. Estava congelado. Os ponteiros marcavam 3 da manhã, eternamente presos na escuridão que precede o amanhecer. Mas o tic-tac continuava, uma pulsação suave e implacável na casa silenciosa. O tempo, ao que parecia, não estava em repouso. Estava prendendo a respiração. Lar novo. Sombras antigas. A família Silva chegou à sua nova casa cheia do otimismo de um novo começo. A casa, um imponente casarão no estilo vitoriano, ficava em uma colina com vista para a cidade. Maria, a mãe, imaginava chás na varanda. Sofia, de 10 anos, com os olhos arregalados de admiração, corria pelos cômodos vazios, seu riso ecoando no silêncio. Apenas João, o pai, sentiu uma pontada de inquietação. Um arrepio percorreu sua espinha ao notar o relógio de pêndulo no corredor, seus ponteiros congelados às 3 da manhã. Sussurros nas paredes. Os primeiros dias passaram sem incidentes, mas assim que o sol começava a se pôr todas as noites, uma mudança palpável tomava conta da casa. As sombras pareciam se alongar, estendendo-se como garras. Sussurros, baixos demais para serem decifrados, vinham dos quartos vazios. Sofia começou a ver vultos fugazes na periferia de sua visão. Maria descartou como imaginação fértil. João, porém, não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Os pelos da nuca se arrepiavam com olhos invisíveis. Uma tragédia desenterrada. Movido por uma crescente sensação de pavor, João começou a pesquisar a história da casa. Ele passava horas na biblioteca local, vasculhando arquivos antigos e documentos esquecidos, tentando desvendar os segredos que a casa guardava. No sótão, ele encontrou um diário velho e empoeirado escondido sob o assoalho. O diário estava coberto de poeira, como se ninguém o tivesse tocado por décadas. O diário pertencia a uma mulher chamada Amélia, uma antiga moradora da casa. As páginas estavam cheias de sua caligrafia elegante, mas perturbada. Suas anotações pintavam um quadro horrível de sua vida, sua crescente paranoia, seus medos mais profundos e os eventos inexplicáveis que ela testemunhava. Os estranhos acontecimentos dentro da casa e seu terror das 3 da manhã. Ela descrevia luzes piscando, sussurros no escuro e uma presença constante que a observava. Amélia acreditava que a casa era mal assombrada, possuída por uma entidade malévola. Ela sentia que algo ou alguém estava sempre com ela, nunca a deixando em paz. Então, as entradas pararam abruptamente. As últimas páginas estavam em branco, como se Amélia tivesse sido interrompida de repente. O sangue de João gelou ao ler o recorte de jornal local dobrado dentro do diário. Um relato arrepiante de um assassinato-suicídio que havia ocorrido na casa, envolvendo Amélia e sua família. Um relato arrepiante de um assassinato-suicídio que havia ocorrido na casa, envolvendo Amélia e sua família. A tragédia parecia ter sido esquecida pelo tempo, mas agora estava desenterrada. O relógio parado para sempre às 3 da manhã. A mesma hora que Amélia tanto temia, agora marcada para sempre no tempo. A descoberta do diário causou um arrepio na família. Eles não sabiam que aquele livro antigo guardava segredos sombrios e histórias de terror que estavam prestes a se desenrolar. Os pesadelos de Sofia se intensificaram. Seus desenhos antes inocentes agora cheios de figuras grotescas e um relógio iminente, seus ponteiros apontando para sempre para as 3 horas da manhã. Cada noite,
Os desenhos ficavam mais perturbadores, refletindo o medo crescente dentro dela. Os sussurros ficaram mais altos, transformando-se em vozes abafadas. Respiração fria na nuca. A presença invisível parecia estar sempre por perto, observando e esperando o momento certo para se revelar. O relógio de pêndulo no corredor permanecia congelado, mas o tic-tac suave e implacável continuava. Era como se o tempo estivesse preso em um ciclo interminável de terror, cada segundo marcado pelo som sinistro do relógio. Era um lembrete constante dos horrores que haviam acontecido dentro da casa, e da terrível verdade de que o tempo, ali, não era limitado pelas leis da natureza. A casa parecia ter uma vida própria, alimentando-se do medo e do desespero de seus habitantes, mantendo-os presos em um pesadelo sem fim. Então, uma noite, o impensável aconteceu. Quando o relógio de pêndulo soou, seus ponteiros ainda congelados às 3 da manhã, todos os outros relógios da casa, antes parados, de repente voltaram à vida. Os ponteiros giraram descontroladamente, finalmente parando às 3 horas da manhã. Uma onda palpável de ar frio varreu a casa, apagando velas e causando arrepios em suas espinhas. O ar ficou denso com a sensação de olhos invisíveis, intenção malévola irradiando pela casa. As portas se fecharam, aparentemente sozinhas. Sofia gritou de seu quarto, sua voz cheia de terror. João correu para o quarto de Sofia, apenas para encontrá-la encolhida debaixo das cobertas, os olhos arregalados de medo. Eles estão aqui, ela sussurrou, a voz trêmula. Eles querem que fiquemos para sempre. De repente, o relógio de pêndulo no corredor estremeceu violentamente. O ar crepitou de energia. Com um estrondo ensurdecedor, o mostrador do relógio se estilhaçou, os ponteiros caindo no chão, congelados para sempre às 3 horas da manhã. Mas o tic-tac continuava, ecoando no silêncio. A família se amontoou, o medo apertando suas gargantas. Eles estavam presos. A casa, impregnada dos ecos de uma tragédia congelada no tempo, mantinha a família Silva cativa. As paredes, cobertas de musgo e rachaduras, sussurravam histórias de dor e sofrimento. Eles estavam vivendo um pesadelo, os limites entre a realidade e o mundo espectral se confundindo a cada momento que passava. Cada sombra parecia ter vida própria. Cada som ecoava como um grito distante. A casa, ao que parecia, os havia reivindicado como seus, uma lembrança arrepiante dos eventos sombrios que ocorreram dentro de suas paredes. Os corredores escuros e os quartos vazios eram testemunhas silenciosas de um passado perturbador. Enquanto o relógio de pêndulo continuava seu tic-tac implacável, uma única pergunta pairava no ar. A família Silva escaparia das garras das 3 da manhã? Ou eles também se tornariam outro capítulo trágico na história macabra da casa? O tempo estava se esgotando, e a esperança diminuía a cada segundo que passava.